Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Um estudo preliminar assegurou que a Coronavac é eficaz contra casos graves de Covid causados pela variante Delta. Pesquisadores chineses avaliaram 4 imunizantes de vírus inativado e todos evitaram complicações em pacientes com coronavírus. 4 vacinas produzidas a partir do vírus inativado, incluindo a Coronavac, provaram sua eficácia contra casos graves de Covid-19 causados pela variante Delta. Os dados são de um estudo preliminar divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. Todos os imunizantes usados no país foram capazes de criar uma proteção de até 77,7% para casos de pneumonia provocadas pelo coronavírus e 100% contra o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave e mortes. Para o estudo da eficácia no mundo real, os pesquisadores analisaram os dados colhidos durante um surto da variante Delta no sudeste chinês entre maio e junho de 2021, que atingiu mais de 10 mil pessoas. Entre os avaliados, cerca de 1.700 pacientes receberam as 2 doses de uma das vacinas, a Coronavac, as da Sinopharm ou a da BioNTech. Ao menos 5.000 não haviam sido vacinados e cerca de 4.000 haviam recebido apenas a primeira dose. De todos os pacientes infectados pela Covid-19, apenas 102 tiveram pneumonia, mas destes, 85 foram em pessoas não vacinadas. 12 pessoas receberam apenas a primeira dose da vacina e 5 foram completamente vacinados. Mas entre os pacientes que desenvolveram um quadro grave, 19 no total, nenhum havia sido vacinado, nem ao menos com a primeira dose. A cidade de São Paulo já estuda aplicar a 3ª dose de vacina contra a Covid-19 em profissionais da saúde e também nos idosos. A Secretaria da Saúde discute como aplicar um reforço por conta da transmissão comunitária da variante Delta. A Secretaria da Saúde de São Paulo está avaliando a aplicação de uma 3ª dose da vacina contra a Covid nos primeiros que tomaram o imunizante, idosos e profissionais da saúde. A cidade já chegou a 99,2% da população com mais de 18 anos, com pelo menos uma dose da vacina aplicada. Por conta da transmissão comunitária da variante Delta, na capital paulista, a prefeitura está discutindo uma maneira mais rápida de iniciar a dose de reforço nos primeiros grupos vacinados. O Ministério da Saúde também está analisando uma maneira de imunizar todo o país. Em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, um estudo inédito avalia a necessidade de uma 3ª dose de vacinas para quem tomou 2 doses da Coronavac. Os pesquisadores vão estudar os 4 imunizantes aplicados no Brasil: AstraZeneca, Pfizer, Coronavac e Janssen. O número de mortos no terremoto de magnitude 7,2 que atingiu o sudoeste do Haiti durante o fim de semana aumentou para 1.941. Já o total de feridos chega a quase 10 mil pessoas. As informações são da Agência de Proteção Civil do país caribenho. Mais de 60 mil casas ficaram destruídas e outras 76 mil sofreram diversos danos, enquanto vários edifícios públicos foram afetados ou colapsaram durante o tremor. O terremoto ocorreu a 160 quilômetros a oeste da capital, Porto Príncipe. Milhares de pessoas que ficaram sem casa no desastre enfrentam mais dificuldades com a tempestade tropical Grace. O fenômeno varreu o país com ventos e até 38 centímetros cúbicos de chuva. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos advertiu para inundações repentinas e urbanas e possíveis deslizamentos de terra. Já começou a chegar ajuda do exterior, incluindo equipes de busca especializadas dos Estados Unidos, além de 15,4 toneladas de alimentos, medicamentos e água do México. Muito triste. Bom, agora vamos falar do tempo aqui no Brasil. O calor continua aumentando no país. Em Taubaté, em São Paulo, a temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima 29 graus. Palmas, no Tocantins, pode registrar 35 graus de máxima. A mínima prevista na região é de 22 graus. Em São Lourenço da Serra, mínima de 16 e máxima de 29. Em Telêmaco Borba, no Paraná, a cidade pode registrar temperatura máxima de 32 graus. Em Macaé, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Mudando de assunto, os talibãs anunciaram que a guerra acabou no Afeganistão e decretaram um perdão geral. O grupo garantiu que o solo afegão não vai representar uma ameaça a nenhum país.
A declaração é vista com desconfiança dentro e fora do país, já que há relatos de execuções. O anúncio foi durante a primeira coletiva de imprensa do movimento fundamentalista depois de tomarem o controle de Cabul. De acordo com o porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, os talibãs não representam uma ameaça. Asseguramos ao mundo inteiro, inclusive aos Estados Unidos, que o solo afegão não representará uma ameaça a nenhum país, inclusive aos países vizinhos da região. Asseguramos a todos que não permitiremos que o solo afegão seja usado contra países vizinhos ou contra outras nações. Portanto, todos os países devem se sentir satisfeitos e confiantes de que o Emirado Islâmico está comprometido nessa direção. O porta-voz ainda ressaltou que as mulheres vão poder trabalhar sobre os princípios do Islã. Ele ainda esclareceu que não é necessário o uso da burca, já que existem diferentes tipos de véus. Mujahid afirmou que os talibãs estabelecerão um governo em breve, mas forneceu poucos detalhes sobre sua composição. Questionado sobre as diferenças entre o movimento que foi expulso do poder há anos e os atuais talibãs, o porta-voz afirmou que não havia diferença em relação à ideologia e às crenças. Mas garantiu que, sem dúvida, há muitas diferenças com base na experiência, maturidade e conhecimento adquiridos com o tempo. E o Talibã reprimiu violentamente uma manifestação na cidade de Jalalabad, no Afeganistão, nesta quarta-feira. Membros do grupo extremista efetuaram disparos e uma multidão e bateram em manifestantes. Pelo menos 2 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. O protesto começou porque o Talibã tirou a bandeira do Afeganistão de um monumento no centro da cidade e colocou a sua própria bandeira. Também ocorreram protestos em outras regiões do país. E o presidente americano e o primeiro-ministro britânico conversaram sobre a crise no Afeganistão. Eles concordaram em organizar uma reunião virtual entre os líderes do G7 sobre o assunto. O G7 é o grupo formado pelos países mais ricos. Segundo a Casa Branca, os 2 líderes concordaram em fazer a reunião na semana que vem para discutir uma estratégia comum. O governo britânico anunciou nesta terça-feira que está pronto para receber 20 mil refugiados afegãos a longo prazo. Já o governo americano reconheceu que o Talibã se apossou de uma quantidade significativa de equipamento militar dos Estados Unidos depois de assumir o controle do Afeganistão após 2 décadas de guerra. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre o comércio de São Paulo, que voltou a funcionar sem restrições. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.